Amém. É sabido que nós acabamos de passar por uma série de ministrações que nos fez uma proposta. E a proposta foi justamente essa: para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Qual é o seu alvo? E descobrimos qual era o nosso alvo, para onde nós temos que de fato caminhar. Não são alvos pessoais, porque tudo nessa terra um dia acaba. Mas o que fica é eterno, é o que Deus tem prometido para cada um de nós. Depois fomos desafiados a passar de níveis. E aprendemos isso, queridos, durante 7 passos. Passando de nível, 7 passos, Deus nos desafiou, literalmente, a ir para níveis que nós muitas vezes imaginávamos que nós não queríamos. Mas nessa noite, essa ministração ela é baseada em cima de um questionamento que eu já fiz há muito tempo. Que eu acredito que boa parte dos que estão aqui hoje fizeram essa pergunta, ou se não fizeram, um dia talvez faça. E se fizer, hoje eu quero trazer a resposta para o seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o propósito da sua existência? Alguém, quem é que já se fez essa pergunta, queridos? Para que eu estou nesse mundo, gente? O que eu vim caçar aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que minha mãe me gerou? Qual foi a finalidade disso? Por que sofro tanto? Mas o texto que nós vamos ler nessa noite, de Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, talvez vai começar a te dar um norte. Por que você foi feito? Por que você foi criado? Ei, já quer começar a liberar uma palavra sobre o seu coração. Você não é obra do acaso. Pega essa, viu, Duda? Você não é obra do acaso. O Pai te fez. Embora foi fruto de união entre você e sua mãe. Mas quer dizer que Deus sonhou com você. Você precisa vencer apenas os seus complexos, mas Deus sonhou com você. Você é do jeito que Ele planejou. Mas o que você agora precisa entender é porque você está aqui. E pela palavra, Deus vai trazer o seu coração. Por que você está aqui? Você não é obra do acaso. Você não é um fruto improvável. Você não é um fruto de um acidente. Você foi projetada pelo Senhor. Colossenses 1, 16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu acredito poder parar por aqui. Você já entendeu por que você veio? Por que você veio existir? Porque eu quero discorrer, querido, com você nessa noite sobre essa palavra. Eu acredito que nós não iremos concluí-la toda hoje. Quiçá na quarta-feira. Então eu peço que você não falte, que você possa acompanhar essa ministração. Porque os céus querem descortinar sobre a sua vida algo muito maravilhoso da parte do Eterno. Todavia, quando eu ler o texto, nós precisamos entender que Jesus é o autor da criação. Então, nada do que existe é obra do acaso. Nada do que existe, pastor, você não sabe o nível que é aonde eu moro, você não sabe o que eu passo da minha casa, você não sabe o que eu passo no trabalho. Pastor, eu ainda não descobri qual é o propósito da minha existência, eu não sei qual é. Ai, minha mãe fala que eu vim por um acidente. Ela não queria, eu vim. Já ouvi casos, quando minha mãe descobriu que eu estava grávida, o meu pai mandou me abortar. Fala, Deus. Você não é obra do acaso. Se você veio à existência, você veio em primeiro lugar porque Deus quis que você viesse. E eu vou além.
você nasceu na família que Deus escolheu para você vir. Então, algumas coisas que nós não escolhemos, Sara. Eu não escolhi os filhos que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu não escolhi a família que eu tenho, foi Deus que me deu. Então, algumas coisas foi Deus que deu, outras coisas são coisas que eu escolho para mim. A saber, acho que nem a esposa que eu tenho foi Deus que me deu, porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor. Então, olha isso, você vê que favorzão, gente. Coisa de Deus mesmo, né? Gente, eu não queria escolher uma coisa dessa não, gente. Não, você viu que eu era feio, Cris. Foi Deus não, né? Foi Aleca, né? Verdade. Suas misericórdias não tem fim, tá bom, Aleca? Então perceba que Deus, queridos, Ele é o autor da criação. Jesus não é uma emanação de Deus, como ensinam os gnósticos, pega essa. Não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Não é o primeiro ser criado, como ensinam os arianos, e ainda ensinam as testemunhas de Jeová. Não, Ele é o autor do universo. Ei, me escute, o Cristo que você acaba de adorar, Ele é o autor do universo. Eu vou melhorar para você dar um glória. Esse Cristo que nós adoramos nessa noite, Ele te viu ainda informe no ventre da sua mãe. Esse Cristo na qual acabamos de adorar, Ele te conheceu bem antes do mundo existir. Não, você não está entendendo, então deixa eu ser mais claro nessa noite. O Cristo na qual nós adoramos, Ele sabe o dia do seu nascimento, também sabe o dia da sua morte. Mas me escute, se você aceitá-lo nessa noite, esse Cristo você vai vê-lo face a face lá no céu. Aleluia. Pois bem, ao observar o texto, percebemos que Jesus, Ele é a fonte da criação. Porque Ele é a fonte, essa criação de fato, Ele é um fato histórico, pois aconteceu num tempo definido, que a Bíblia chama de princípio, como vemos no Gênesis, Bereshit Barak Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Oh glória! Cristo, o verbo dinâmico da criação, trouxe à existência o que não existia. Você não está entendendo, amados? Você não existia, Ele trouxe à existência. A ciência, ela não tem a concepção de como forma um osso no ventre de uma madre, no ventre de uma mulher. Não sabe. Eles não sabem decifrar como pode, através de duas concepções, nascer um ser. E escute, e o ser que é gerado dentro da mulher, ele é um ser independente da mulher. Oh. Então tudo que foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, nos mostra essa verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ei, o coração de Cristo desejou o mundo, pega essa. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, mas a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Se você não está entendendo, vou explicar melhor. Quando lá no Gênesis, Deus resolveu fazer todas as coisas pelo poder da sua palavra, haja luz, e houve luz. Essa verdade nós temos que trazer para dentro de nós, queridos. E aí iremos começar a compreender, Ivani, qual é o propósito da minha existência. Você não nasceu para viver a vida que você está levando, você nasceu para viver o melhor de Deus na terra. Porque o próprio Cristo diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas tem uma condicionante. Mas tem uma condição, se
quiser e me... Temos que ouvir, queridos. Então, a expressão que no texto que acabamos de ler, nele, denota Cristo como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Nossa! Nele, denota Cristo como a esfera dentro do plano perfeito. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem nele. Porque sem ele, nada do que vemos se fez. Todo mundo sabe que eu gosto de pedalar, queridos. Amo pedalar. Sabe o que eu acho mais lindo na pedalança que nós fazemos? Não é o pedal em si, é o que eu vejo das maravilhas do eterno. E pasmem, eu posso passar pelo mesmo lugar 200 vezes. 200 vezes a paisagem é diferente. Um belo dia estava eu e o Robinho pedalando. Pegamos aqui a BR, 259. Naquela reta, é a reta do Lisal, aqui naquele morrinho ali? Elisal, né? Naquela reta ali eu parei a bicicleta. Falei, Robinho, para a bicicleta. Deixa eu tirar uma foto aqui. Irmãos, ali faz um túnel de árvore, não sei se você já reparou isso. Só quem pedala percebe isso, tá? Faz um túnel das árvores. O que eu achei mais lindo é que tinha uma neblina. Você só via as copas das árvores fechando. E aquele fumaceiro no meio dentre elas. Você sabe que maravilha de meu Deus. Grupo Logos tinha uma música que eu acho ela fantástica. Olha que às vezes fala que eu sou velho. Me remete lá no tempo do meu pai, quando ele ouviu o Grupo Logos. E a música, cara, é linda demais. Quando ele fala: acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado. Lindo, querido. Lindo, 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 lindo. O cuidado que Deus tem sobre nós. Então, quando eu digo que tudo que há no mundo reside em Cristo, eu estou dizendo que Jesus é a fonte ordinária de tudo que existe no céu e na terra. Jesus é a fonte ordinária de tudo que vemos. Seja céu, seja terra, tudo foi Ele que criou, e criou nos mínimos detalhes. As galáxias do vasto universo foram obras de suas mãos. O universo visível e invisível são obras de Cristo. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível ou que está fora do alcance dos sentidos humanos, tudo originou no plano e no poder do Senhor. Então seja grato por você existir. Independente do que ocorrer com você, queridos, seja grato por você existir, porque o seu nascimento teve um propósito. O seu nascimento teve um propósito. E muitas vezes, Adriano, nós não percebemos isso. Achamos que fomos criados para prostituição. Não, você não foi criado para prostituição, não foi. Achamos que fomos criados para bebedeira. Não, você não foi criado para bebedeira. Até porque você não nasceu bebendo. Fala, Deus. Você não foi criado para as drogas, até porque você não nasceu fumando droga, cheirando droga, comendo droga, seja lá o que for que você faça. Não foi, Dani. Você nasceu de uma relação de um homem e de uma mulher, de um casal. Então, se você nasceu dessa relação, aprove o Senhor que você nascesse nessa família. E você não nasceu com seus vícios. Entende? Então, tudo que Deus criou foi bom. Aí tem aqueles descarados que falam: pastor, mas a maconha é natural. Eu sei que é natural. A cocaína é natural, eu sei que é natural. A cocaína é natural. Existem remédios que são feitos da maconha, são remédios que são feitos da cocaína, eu sei que é. Porém, qual é o problema disso tudo que eu entendo, Letícia? É que Satanás usou da criação e perverteu ela. E perverteu a gente também.
E começou lá no Éden, com a queda de Adão e Eva. Começou lá no Éden. Perverteu a criação. E aí o que Deus fez? Enviou Jesus, o Criador de todas as coisas, para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar a oportunidade de ir morar no céu. O plano físico foi criado por Ele, e também o mundo espiritual. Os anjos também foram criados por Cristo. Hernandes Dias Lopes vai citar o Warren Wisber, quando ele diz: não é de admirar que os ventos e as ondas lhe obedecem, e as enfermidades e a morte desaparecem diante dele. Quando Jesus caminhou sobre a terra, todas as vezes que ele encontrou com a morte teve que dar lugar à vida. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que a morte encontrou com Jesus, ela teve que sair para dar lugar à vida. Então que nessa noite, que a morte espiritual saia e dê lugar à vida em nome de Jesus. Toda vez que a enfermidade encontrou Jesus, ele teve que sair para dar lugar à cura. E Jesus não operou muitos milagres em alguns lugares, pela falta da incredulidade. Que nessa noite a incredulidade saia, que a fé se estabeleça, para que o teu milagre, a tua cura se estabeleça em nome de Jesus. Perceba então, amados, que além de Cristo ser a fonte da criação, na parte A do texto que lemos, destaca agora a parte B do verso 16. Ele é o agente, ele é o alvo da criação, pois na expressão por meio dele, que está no texto, descreve Cristo como instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus, ele é o verbo criador. Em Gênesis 1:3 diz: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, as galáxias e os mundos estelares, os anjos, os homens e todo o universo foram criados por meio dele. Ele trouxe tudo à existência por meio dele. Nada do que foi feito se fez. Já a expressão para ele indica Cristo é o autor da criação. O mundo foi criado para o Messias. Por isso que lá no Apocalipse, capítulo de número 20, se eu não estou enganado, vai dizer que houve-se um novos céus e nova terra. Eu vi novos céus e nova terra. Tudo que existe foi para ele. O universo tem uma grande finalidade: render-se a Jesus Cristo. Todo louvor e glória. Desde os 2 bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até o micro-organismo que não pode ser visto a olho nu, tudo se rende glória ao Criador. E às vezes temos dificuldade de nos rendermos ao Senhor. Você entende? Então, diante dele, querido, escuta isso. Ou você se rende agora, ou vai se render naquele grande dia. Porque diante dele, todo joelho deve se prostrar-se. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Querendo ou não, temos que confessar que Ele é Senhor. Até porque, queridos, todas as coisas existem em Cristo. Repito isso. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Cristo. Então você pode perguntar, se você não entendeu até agora, eu vou te dizer qual é o seu propósito. Então, pastor, qual é o propósito da minha existência? Eu digo que o propósito do seu existir é cumprir o propósito de Deus. Se você não está cumprindo o propósito de Deus, você está fora do seu propósito de existir. Percebe, Magda? E será que estamos cumprindo o propósito de Deus para nós?
Será que eu estou sonhando o sonho de Deus para mim? Diga comigo, nada está perdido. Nada está perdido, queridos. Ah, pastor, já estou velho. Quem disse isso? Entregue então a sua velhice ao Senhor. Ah, pastor, sou muito novo. Entregue a sua mocidade ao Senhor. E entenda que o propósito do seu existir é cumprir o propósito de Deus. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, diz que a expectativa média de vida nos dias de hoje é de 25.555 dias. Sabe quantos anos dá isso aqui? 70 anos. Aproximadamente. Ora, se ele diz que a expectativa média de vida nos dias atuais é de 2.525 dias, esta deverá ser a duração de sua vida se você for uma pessoa típica. Ou seja, uma pessoa que cuida da saúde, tem uma boa alimentação, bom sono, não é? Não faz tripulias, não bebe, não fuma, aquele negócio todo. Então você está nessa casa aqui. Expectativa média. Então ele faz algumas considerações que, afinal de contas, por que estamos aqui? E aí nós vivemos uma vida sem propósito. Verdade ou mentira? Tem muita gente que está aqui nessa vida apenas vivendo. Se você morrer hoje, queridos, qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado? Se você morresse hoje, fosse sepultado amanhã, qual é o legado que você deixou? As pessoas vão lembrar de você por quanto tempo? A sua família vai lembrar de você por quanto tempo? Se você morrer hoje, graças a Deus que morreu, oh meu Deus, vai fazer uma falta. Ué. Porque quando a pessoa morre dentro de uma família, para alguns é até livramento. Graças a Deus que ele morreu, meu Deus, ele morreu. A gente não sabe se está chorando pela pena ou se está chorando de alegria. Não sabe, queridos. Lá em casa é uma briga. Já tirei para mim com ela, que eu vou morrer primeiro, Leca. Ela, não, eu morro primeiro. Não, eu vou morrer primeiro. Fica nessa briga, tá? Vamos morrer junto, tá? Igualzinho Romeu e Julieta e pronto, a vida que segue. Então escuta, queridos. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você está escrevendo? Então pega essa. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. O que é isso, pastor? Ah, você que vive vivendo em função de coisas. Não estou dizendo para você não sonhar com coisas, adquirir coisas, não é isso. Você achar que sua vida se resume em ter alguma coisa. Ah, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter apartamento, eu quero ter isso, eu quero ter. Aí morre. Fica tudo aí. Então escuta aqui. Aquele moço de Jesus, pois ele diz assim, olha, os meus celeiros estão cheios. Agora, alma, você pode desfrutar de todo o seu trabalho. Qual é a palavra de Deus para ele? Louco, essa noite pedirá a tua alma. E que tu tens, para quem serás? Então, uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Ao passo que uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Ou seja, se minha vida está sendo moldada por Deus, eu vou gerar frutos diante do propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Que Deus estabeleceu para a minha família, que Deus estabeleceu para nós enquanto igreja. Então perceba, querido, que no texto de Jeremias 17, versículos 7 e versículo 8 vai dizer: felizes os que confiam no Senhor, são plantados como árvores às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. O texto que a Magda gosta de citar ele, eu vou citá-lo aqui nessa noite. Qual é, Magda?
o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus aí nessa. Então, tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupa com os longos meses de seca. Suas folhagens permanecem verdes e produzem frutos deliciosos. Eu vou concluir aqui. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontra o seu propósito. A menos que se admita, escute isso, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Se você, queridos, estão pensando, olhando para dentro de si, para encontrar um propósito da sua existência, infelizmente, você não vai encontrar. Se você estiver olhando para dentro de você mesmo, Deus, qual é o propósito da minha existência? Você não vai encontrar. Mas quando você, queridos, quando você analisa dentro dessa perspectiva, admitindo que Deus é o ser que criou todas as coisas, você vai começar a entender o propósito de você existir. Mas se você não admitir, você não vai ter razão para existir. Talvez essa, guri, é o motivo de muitas pessoas tirarem a própria vida. Sabe, Eliana? É quando ela olha para dentro de si. Eu não valho para mais nada. Eu não sou ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas quando eu olho para o autor da criação, eu vou perceber que esse autor da criação, além de ter feito todas as coisas, ele ainda morreu por mim. Então eu tenho motivo para existir. Eu vou começar a entender o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui por um propósito muito maior. Que nessa noite, Ele possa estar revelando no seu coração qual é o seu propósito. Que nessa noite o Eterno discutindo no céu sobre a sua vida e você possa entender que você não nasceu para isso. Você nasceu para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle e declarar que Ele é Senhor de toda a criação. Quando eu começo a olhar isso, eu vou perceber, eu vou entender que Ele, além de ser o autor da criação, Ele me amou tanto, que se entregou por mim, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, não só aqui, mas também na vindoura. E eu quero orar por você, querido, nessa noite. E a minha oração é que você possa encontrar lugar de Deus nessa noite. Você possa encontrar lugar em Deus nessa noite. Pai, nessa noite eu te louvo. Bendigo o seu nome e rendo-te graças. A minha oração ao Senhor é, Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus ministrar os corações nessa noite de forma singular. Pai, ao concluir a palavra de hoje, nós entendemos que nós só iremos encontrar lugar neste plano, se nós olharmos para o Senhor e compreender que o meu propósito de existir é para cumprir o que o Senhor já estabeleceu nos céus para mim. Pai, revela os propósitos sobre a vida de cada um. Ministra sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nada e nem ninguém venha me tirar do foco, que é o Senhor.
em nome de Jesus. Eu peço a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor venha continuar a falar conosco, e que na semana próxima, ou melhor, na quarta-feira, quando iremos dar continuidade, querendo o Senhor possa descortinar mais sobre nós, em nome de Jesus. Eu oro e peço a Ti, Deus, que o Senhor venha derramar sobre a vida dos Teus servos, ainda mais do que o Senhor tem ministrado, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, que é o responsável para nos conduzir, para nos ensinar todas as coisas, e nos fazer lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou, Ele possa continuar a ministrar nos corações, em nome de Jesus. E que possamos aqui, e possamos sair daqui entendendo e compreendendo que o meu propósito de existir é servir ao Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você possa compreender e aceitar os planos e os projetos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Amém. Glória a Deus.